pessoal, eu sou a Renata, da Essential Idiomas, assistente pedagógica da coordenação, e eu tô aqui para conduzir esse nosso bate-papo de hoje, e a gente vai falar um pouquinho sobre como é para um expatriado aprender o português aqui no nosso país. E para isso eu vou contar com a Rita, que é a nossa coordenadora pedagógica. Falando um pouquinho sobre ela, ela é formada em letras, ela está há mais de 10 anos na área de ensino de inglês, e, enfim, com um pezinho ali no teatro, né? E a Lilian também, que vai participar, ela é a fundadora e diretora da Essential, e ela está há mais de 30 anos nesse processo de desenvolvimento e acompanhamento de cada um dos nossos alunos. E, obviamente, ninguém melhor que ela para falar um pouquinho da Essential para a gente. Né, Lilian? Olá Rita, olá Renata, olá a todos. Bom, a Essential está há 33 anos no mercado e nesses 33 anos, só alguns anos nós temos dado aulas de português para estrangeiros. Poucos anos, 30. O nosso primeiro cliente de português, a Essential tinha aproximadamente 3 anos de idade, então é tempo bastante para a gente dizer que temos músculos, temos know-how e gostamos. É uma experiência para nós muito rica. Ensinar estrangeiros a falar esse idioma de Machado de Assis, esse idioma tão lindo que é o português. Então, vamos lá, vamos bater um papo, nós três, e a gente quer muito te encantar. Você RH, você empresa, você relocation, você sócio da ABM, a gente quer muito te encantar com essa história de fazer o estrangeiro fazer parte do nosso mundo, Brasil, através do nosso idioma, do nosso tão lindo idioma, do nosso idioma que tem a palavra saudades, que é tão linda essa palavra. Bom, a gente sabe que aprender a língua vai além de aprender a falar as estruturas do idioma em si, né? Então, para começar essa nossa conversa, o que vocês me dizem sobre o papel que a língua desempenha na formação desses laços e no estabelecimento dos bons relacionamentos interpessoais no local de trabalho desse expatriado? Oi, gente. Oi para todo mundo. Oi, Renata. Oi, Lilian. É um prazer imenso estar aqui falando sobre português. Como a Renata disse, eu tenho aí uma longa caminhada no ensino de inglês para brasileiros e desde que eu estou aqui na Essential, foi onde eu comecei a ter contato com esse universo do português para estrangeiros. É um universo que me encanta de verdade, porque a gente consegue ver tudo aquilo que a gente aplica, né, como professora de inglês, enfim, de uma outra perspectiva, de um outro lugar. Eu acho muito rico, assim, eu me interesso muito. Os resultados são diferentes, o processo é diferente, mas esse slide aqui que a gente está passando, que fala que a língua de um povo é a sua alma, acho que essa frase responde muito como que o aprendizado do idioma, ele tem uma função fundamental no acolhimento desse estrangeiro que vem para o Brasil. A gente fala muito que o idioma ele não é só estruturas, né? Ele tem muito por trás, ele tem um universo por trás. Ele é a alma de um povo, né? Então, quando esse estrangeiro, esse expatriado tem a oportunidade de estar em aula, de estar com um professor, ele absorve o universo que existe por trás daquele idioma. E isso dentro, né, fazendo um link com a sua pergunta, dentro da formação de laços, dentro de como esse indivíduo se entende nesse novo espaço, nesse novo ambiente, nessa empresa, nesse grupo social, isso é fundamental. Ele aproxima, né? Eu acredito que o próprio estudo, o aluno, a gente vai falar bastante disso hoje aqui nesse bate-papo, mas a pessoa estar aberta e ter a oportunidade de se colocar ali numa sala de aula com um professor, de estudar,
isso vai abrir muitos caminhos, especialmente caminhos entre as pessoas, interpessoais mesmo, na relação dele com os outros, na relação dele com a equipe dele, com os colegas de trabalho, na relação dele com o porteiro do prédio, na relação dele com a pessoa da padaria, na relação... isso vai permear a vida toda, a experiência toda desse expatriado, né? E essa experiência, esse tamanho ela pode ser do tamanho que não dá para ver aí no vídeo, né? Daqui até a Lua e de volta, pode ser, né? Porque imagina só um ser que se isola a partir da não comunicação. E o que seria o contrário disso? A comunicação. Quando um estrangeiro começa a falar a nossa língua, e o brasileiro recebe isso muito bem, né? Ele acolhe o jeito de falar do estrangeiro. Então, ai, que lindo que é, né? Ele fala com um sotaque diferente. Ele fala aquilo que a gente fala já há tanto tempo, ele fala de um jeito diferente, né? Então, o brasileiro acolhe muito bem esse ir caminhando do aluno que começa a aprender pequenas coisas, começa pelo verbo ser, estar, começa por saber dizer olá, como vai, tudo bem, qual é seu nome, eu venho de tal país, né? Então, que é o caminhar do ser humano quando ele é pequeno, né? E que é lindo ver uma pessoa, é lindo ver um ser humano se desenvolvendo, e é lindo ver um estrangeiro se desenvolvendo numa nova língua. E ele fazendo esse processo, se deixando permear por isso, estando aberto para esse processo, ele vai trazendo para si as pessoas que estão perto dele, né? E quando ele vai no restaurante, no café, né, da empresa, por exemplo, e pede alguma coisa com aquele português ainda engatinhando, né? A pessoa que o recebe abre um sorriso, né? É muito gostoso. Pode ser até que numa reunião ele comece falando o pouco que ele sabe, mas depois ele vai para o inglês, tudo bem, porque ele não consegue ainda se expressar, mas aos poucos, com o tempo, porque normalmente uma expatriação não é só de um mês, não são 2 meses, é um ano, são 2 anos, são 3 anos, né? E aí quando você vê, a pessoa está falando a língua e está dentro da alma do povo. Isso é muito legal. Esses como diz aqui, o relacionamento interpessoal. Não tem preço que pague um relacionamento interpessoal. E se a gente pensar que ele só é capaz, né, como diz um linguista chamado Bakhtin, que é só através da comunicação que o ser passa a fazer parte. Então, é um pouco isso, né, Rita e Renata? Trazer para si a possibilidade de fazer parte. E, diga. Não, é que eu ia falar que eu sempre lembro de uma frase que você me falou, né? Que nosso propósito é de ensinar as pessoas a falarem. Isso é muito profundo, né? Em vários níveis, assim. Quem ensina a criança a falar, né? Normalmente é a mãe, ali são né, ao redor dela, e nós temos essa função aqui no nosso trabalho, de ensinar as pessoas a falarem, né? E falar é se comunicar, que é se relacionar com o mundo, né? Sim, sim. Exatamente. Eu costumo dizer que é a mãe, é o pai, é a tia, é a avó, né? Todo mundo que convive, mas antes disso é a barriga da mãe, né? Porque na barriga da mãe, a partir do 3º mês, o ser humano já está com o aparelho auditivo em funcionamento, não com todos os sons, obviamente, mas ele já consegue, no barulho do ventre da mãe, ele já consegue identificar alguns sons a partir do aparelho auditivo começando a caminhar, né?
E aí ele sai e começa, então, a conviver com os barulhos da casa, com os barulhos da palavra, com os barulhos de tudo, e daí, então, ele começa a aprender seu primeiro idioma. É muito interessante. Ah, mas depois eu falo. Uma coisa muito interessante de como uma criança aprende um segundo idioma. Mas vamos lá. Seguimos. Bom, gente, então, falando desse ser, desses relacionamentos, né? Como é que vocês diriam que esse processo todo modifica o indivíduo em si? Existem, muitos aspectos onde essa transformação acontece. A gente até estava conversando aqui outro dia que você aprender um outro idioma é como você ter acesso a uma nova lente pela qual você vai ver o mundo. Então, a cultura, a sociedade, nós construímos algumas questões, alguns padrões, e que eles estão implícitos no idioma. Então, mais uma vez, o idioma não é apenas uma junção de estruturas gramaticais, ele também é, mas ele não é apenas. E quando você se deixa envolver, se permite mergulhar de fato no novo idioma, principalmente nesse caso onde os estrangeiros vêm trabalhar aqui, né? E é um mergulho completo. Quando essa pessoa se deixa mergulhar, as transformações são enormes, são muitas possibilidades de transformação. Tem uma pesquisa que saiu na Veja, se não me engano, em 2018, e que me lembrou muito das aulas de linguística da faculdade. Então, é uma pesquisa da USP, do Departamento de Psicologia Comportamental, enfim, onde eles sugerem que as cores, o entendimento de cor é subjetivo. Então, além da questão física, né, das ondas, do cérebro, do olho, existe uma subjetividade. Então, por exemplo, os esquimós, esse é um dos exemplos que ele coloca, e eu lembro desse exemplo na faculdade. Os esquimós, eles têm lá 15 denominações, estou chutando o número, tá? Para cor branca. Quantas cores brancas a gente enxerga? Hoje em dia tem o off-white, né? Que é um branco, uma coisa meio vestido de noiva, assim, é um branco meio champanhe. Mas, assim, para mim, eu sei esse branco e o branco só. Então, a experiência deles, no ambiente deles, onde tudo é neve, eles têm nomes para tonalidades diferentes da cor branca. E não só da tonalidade, de função também. Então, quando, por exemplo, um lago está congelado e o gelo está muito fininho, que é perigoso, a cor branca tem um nome que indica isso. Então, é o branco X, que indica isso. E se nós formos lá hoje, bonitas, a gente vai olhar e vai achar tudo branco igual, né? Então, quer dizer, esse é uma transformação profunda no cérebro mesmo, numa percepção, né? Se eu não me engano, tinha também nessa matéria falando que os índios aqui no Brasil, né, os índios que estavam aí na época que os portugueses chegaram, eles têm uma denominação gigante para cor verde, por exemplo, que a gente não tem. A gente até tem algumas, né? Verde bandeira, verde musgo, mas que é infinitamente maior, porque é o ambiente que eles estão inseridos. Então, quer dizer, pode parecer muito subjetivo quando a gente fala que tem transformações reais, mas são concretas. Assim, você realmente passa a ver coisas que você não via, né? E você tem transformações que você não teria. Você tem entendimentos diferentes que você não teria se você não... É como se você calçasse o sapato daquela língua, né? Calçasse a roupa daquela língua, e você fala, nossa, só aqui quando eu visto isso que eu sinto que aperta aqui, que é assim, que não é. Só quando a gente entra dentro, coloca essa lente, né? E aí é uma cadeia de transformação. É muito difícil que a pessoa que passa ela possa dizer, que ela possa dizer... A partir do tal dia eu me modifiquei, porque eu passei a usar um novo idioma. Não, é tudo dentro da sutileza, assim como é a sutileza do dia passar a ser noite, né? Não é como o filme Show de Truman, que o dia nasce, pé, a noite nasce, pé, né? O dia nasce
a noite morre, etc. Né? A vida não é assim. A partir deste momento, a falar este idioma, eu me modifiquei. Não, não dá, porque é muito sutil a transformação do ser humano a partir de elementos que vêm de fora. Mas nós sabemos que o fora nos transforma. O fora nos transforma quando nós estamos abertos a sermos transformados. Se eu sou uma pessoa hermeticamente fechada, não, mas isso eu não gosto, não, mas isso eu não quero. Gente, eu hoje tive uma experiência muito interessante. Eu, há algum tempo já que eu venho experimentando frutas que eu disse que jamais comeria. Por exemplo, eu nunca tinha comido goiaba. Eu não comia goiaba. E quando alguém me oferecia goiaba, eu dizia, não como goiaba. Pois eu estou comendo goiaba e amei goiaba. Estou comprando no supermercado, tem goiaba aqui em casa. O meu avô amava caqui. E eu sempre achei caqui uma fruta. Por exemplo, quando é que um estrangeiro vai aprender a dizer que caqui é uma fruta nham, né? Isso faz parte da nossa língua, esse nham, né? Bom, e hoje eu fui almoçar e aí tinha caqui na bandeja de frutas. E ele tava com um aspecto de nham. Mas eu falei, caqui, tá aí, eu vou comer caqui hoje. Eu acho que a última vez que eu comi um caqui foi da mão do meu avô, quando eu devia ter alguma coisa como 7, 8 anos de idade. Pois eu comi o caqui. E, gente, não é que eu gostei do caqui? Caqui é um nham, muito gostoso. Né? Então, a transformação do fora para dentro, ele só ocorre a partir do momento que eu estou aberta para essa mudança. Então, o estrangeiro ele não vai conseguir dizer quando foi a minha mudança ocorreu quando eu aprendi a falar o verbo no tal tempo verbal. Não. Mas a mudança, a transformação, ela vai acontecendo. No código europeu, né, eles falam sobre isso, de que você aciona o cérebro em lugares menos acionados e que, portanto, você passa a ver a arte de uma outra forma. O idioma está profundamente ligado com a arte. Então, ele mora, parte do idioma mora onde mora a arte, a criatividade. Então, uma pessoa, ela, de alguma forma que não é mensurável, olha como essa pessoa se tornou mais criativa. Não. Somos adultos, não tem mais como mensurar esse tipo de coisa. Não é como mais mensurar, não tem como mensurar criativa ou menos criativa. Outro dia eu escutei uma coisa muito legal. Uma pessoa disse assim, estou cansada de não me sujar. Quero chafurdar agora. Quero aprender, quero mergulhar nas coisas. E a gente percebe, muitas vezes, estrangeiros mergulhando no idioma, se metendo a falar, pagando o preço de errar na frente dos outros. E isso transforma a pessoa. Chafurdando no novo idioma, né? Se ele vai aprender a falar, se ele sabe ou não falar bom dia, como a gente fala, ou se ele fala bom dia, sei lá como ele fala, né? Isso é chafurdar no idioma, isso sim é aprender a se colocar vulnerável. A importância é se colocar vulnerável, seja no idioma, seja em qualquer coisa da vida, né? Acho que a grande beleza, né, é que não existe aprendizado sem erro. Como é difícil para a gente aceitar isso na nossa vida, né, na nossa sociedade perfeita. Como é uma batalha diária. Mas, assim, não existe aprendizado sem erro, não existe aprender um idioma sem errar. E é isso. Quando você assume essa posição de humildade, de se expor ao erro, e o estrangeiro que está aqui, ele se expõe ao erro diário. Diferente de quando eu estou aqui estudando inglês, não tem nenhum nativo aqui conversando comigo, estou conversando aqui com o meu professor, estou segura no meu erro. Agora, o estrangeiro que se coloca aqui, ele está se expondo, mas essa exposição, essa vulnerabilidade, né, dessa fraqueza, entre aspas, é ela que traz a força.
É ela que traz o desenvolvimento, é ela que traz o aprendizado. Não existe aprendizado sem erro. A gente nunca aprende. O processo de aprendizado não se dá. Ele se dá por tentativa e erro, ajuste, né? Então, é muito legal. Isso fortalece a pessoa. Quando, né, o entendimento disso nos fortalece enquanto seres humanos em muitos níveis. Né? A gente estava falando do que muda, o que transforma. Transforma muita coisa. Você ter a humildade de falar, não, eu vou aprender isso aqui do zero. Eu não sei nada. Eu sei inglês, eu sou fluente em inglês. Vou fazer aula de algum outro idioma, é do zero. É do zero, vamos lá, oi, tudo bem, não importa, né? E o desenvolvimento vem daí. As transformações vêm daí. E ainda dentro dessa modificação, desse fortalecimento do indivíduo, agora falando em termos fisiológicos e intelectuais, quais os benefícios que esse aprendizado de uma nova língua pode proporcionar? Eu acho que isso que a gente estava falando, né, já entra muito nessa... A gente se animou aqui, já entrou nesse assunto. Sim. Mas é isso, existem de fato. Então, quer dizer, existe uma percepção que se fala, legal, você está aprendendo uma coisa nova, é sempre bom aprender uma coisa nova. Mas aprender o idioma, ele realmente ativa lugares que não seriam ativados, né? Então, além dessa percepção subjetiva, de ter mais empatia, de entender, de se colocar mais no lugar de outra cultura, de entender outra perspectiva, existe a questão fisiológica também. De fato, a Lilian pode até falar melhor que eu, mas existe, né, indicação de você estudar um segundo idioma, você estudar uma língua nova, para você, por exemplo, prevenir doenças da mente, né? É um mundo, assim, acho que é uma coisa infinita que a gente entra, de tanto benefício que existe. Eu vou contar, por exemplo, né, que quando uma criança começa a aprender um segundo idioma, então olha só a vantagem também das crianças aprenderem esse segundo idioma, né, quando vem com os pais aqui para o Brasil. A criança, diferente do adulto, ela aprende o segundo idioma no mesmo lugar no cérebro que o primeiro idioma. Então, até mais ou menos 7 anos, 9 anos, o segundo idioma vai morar no mesmo lugar que mora o primeiro idioma. Ou seja, olha a vantagem aí de se aprender um segundo idioma quando criança. Seja aqui no Brasil como um filho de expatriado, seja aqui no Brasil como brasileiro aprendendo um segundo idioma, né? Então, pais e mães que estiverem assistindo este webcast, lembrem-se de colocar seus filhos para estudarem logo cedo, porque é uma vantagem incrível, incrível, tá? Então, tem essa questão, né? Tem uma outra questão que, quando você aprende um segundo idioma, você amplia a sua possibilidade de multitarefas. Não que hoje... A gente sabe muito bem que multitarefa sempre foi uma coisa nossa, mulheres conseguem, né, serem multitarefeiras, e a gente sabe hoje que isso é algo que pode vir a estressar muito o ser humano. Porém, você ter a habilidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ela é ampliada com a aprendizagem de um segundo idioma. Por quê? Porque quando adulto, aprende um segundo idioma, cada parte, primeiro que o primeiro idioma está de um lado, o segundo idioma está do outro. Mas este do outro não é que tudo mora só num local, num pedacinho do cérebro. O verbo mora num local, o advérbio mora num outro, o adjetivo mora num outro, fazer frases com entonação A ou B mora num outro, ou seja, não é que mora apenas num lugar. Então, com isso, você amplia a sua capacidade de ser multitarefas, tá? Uma outra coisa, você diminui a sua possibilidade de mais tarde ter Alzheimer. Então, quando eu desenvolvo um segundo idioma e tenho contato
ou quando eu faço palavras cruzadas também. Quando eu desenvolvo um segundo idioma e tenho um contato com novas estruturas, com novo vocabulário, com nova entonação, nova pronúncia, etc., eu aumento a minha possibilidade, eu diminuo a minha possibilidade de um Alzheimer mais tarde. Mas é interessante entender que hoje em dia o Alzheimer, ele acomete a muitas pessoas. Não é um número baixo de pessoas que têm Alzheimer. E eu estou falando Alzheimer porque tem Z, e Z no alemão se fala Z. Então eu não estou falando mais Alzheimer, é Alzheimer que se fala. Outra coisa, se fortalece a memória. Porque quando você tem que não é mais house, não é mais casa, é house. Quando você tem que fazer essa mudança de um lado para o outro, do significado de uma palavra, você então amplia a tua capacidade de memória. Uma outra coisa muito legal para adultos é que porque você tem que raciocinar em outro idioma, você ajuda a diminuir as inconsistências cognitivas. Ou seja, você melhora o seu processo de tomada de decisão. Então, olha a vantagem de se aprender um segundo idioma. Você melhora o seu processo de tomada de decisão. E por último, o que eu quero dizer é que são pessoas muito mais focadas e observadoras, porque elas precisam, num segundo idioma, observar e focar em diferenças, né? E eu depois quero falar sobre essa coisa de diferenças, mas quando você, então, aprende, por exemplo, a pronúncia de um novo idioma, que não é mais Z, então é Z que se fala o Z, né? Quando você foca nisso, você, então, aumenta a sua capacidade de observar e de focar. Dizem aí que Sherlock Holmes falava vários idiomas, né? E ele conseguia detectar informações erradas com uma facilidade incrível, né? Então, tudo isso traz falar um segundo idioma. Não é só poder ir na padaria para comprar um pãozinho francês, né? Eu fico pensando, só da gente pensar que a gente vai trazer para o líder, trazer para o executivo uma melhora do processo de tomada de decisão, ninguém leva em consideração ampliar tomada de decisão quando se aprende a falar um segundo idioma, né? Então, tem outros aspectos aí. Com certeza. Mas agora, saindo apenas do indivíduo, né? Pensando do ponto de vista da empresa em si, né? A gente pode dizer que esse investimento ele vai além de um simples benefício para esse colaborador? É isso que acontece? Eu acho que com certeza, né? A Lilian colocando, eu já estava aqui pensando, meu Deus, eu preciso aprender mais uns 3, socorro! Meu Deus do céu! Gente, é muito maravilhoso, é muito incrível. E uma coisa que passou na minha cabeça aqui é que não é limitado, né? Não é assim, só cabem 2 idiomas aqui, então já ocupei meu cérebro, não cabe mais. É ilimitado. É algo que a gente vai exercitando e vai crescendo essa capacidade toda. É muito comum a gente ver aqui no português para estrangeiros, alunos que chegam, a gente fala segunda língua, é assim que a gente fala, né? Ensino de um segundo idioma, mas é muito comum a gente ver estrangeiros que têm o português como 4º, 5º. E quanto mais ele aprende, mais rápido ele aprende o próximo idioma. E quando a gente compara o desenvolvimento dessa pessoa, desse indivíduo, para alguém que está aprendendo um segundo idioma de fato, né, pela primeira vez estudando um outro idioma que não é a sua língua mãe, é rápido. É como se ele já fosse alguém musculoso que já consegue pegar os pezinhos mais rápido. O cérebro dele, assim, está super trabalhado. É muito impressionante essa nossa capacidade humana, a nossa mente, né? Como ela pode se expandir. Então, quando a gente fala do ponto de vista da empresa, são muitos, né? São muitos os benefícios.
é lógico que a gente tem todas as questões que a gente falou lá no começo, de relação intrapessoal, de sutilezas, né, do dia a dia, de sutilezas do idioma, da cultura, de se sentir acolhido, de se sentir parte, de poder criar laços, de poder ter contato real mesmo com as pessoas, né? O expatriado que chega e que está inserido num contexto de estudar, de ser acolhido, de entender, de ter essa transição de cultura, ele com certeza rende muito mais, além do cérebro dele estar lá trabalhando muito bem. Eu acho que tem isso, né, para a gente pensar. Eu acho que sempre, né, se a gente for pensar em termos de empresa, o recursos humanos ou a área que cuida do expatriado, normalmente a gente pensa no benefício como algo de ensinar a pessoa a falar para poder se virar melhor, né? Mas se a gente considerar, e eu gosto muito de ver o idioma como também algo dentro da diversidade, né? Um outro idioma é também trazer para si uma diversidade, né? Então não é pouca coisa abraçar um segundo idioma. Então o benefício para a empresa de ter uma pessoa muito melhor adaptada dentro de suas atividades, de seu propósito, dentro de toda a inteligência que é aqui a empresa, né? Porque uma empresa é uma inteligência, né? Uma vida, né? Uma célula viva, né? E, então, o benefício de ter dentro dessa célula viva alguém também vivo dentro desse idioma, dentro dessa diversidade que é um segundo idioma. Eu acho que não tem preço, né? Muitas vezes são 100 horas, são 50 horas, o que seja, né? Mas eu acho que a empresa, o departamento que cuida disso, precisa olhar com esse outro olhar, né? que é integrar. Esse benefício, ele não é simplesmente medido em aulas. Ele não é simplesmente medido em dinheiro gasto. Ele precisa ser visto do outro lado. O que se ganha com isso? E aí isso não tem preço. Não tem preço. Eu sempre digo para os professores, quando a gente traz um professor novo para a escola, no treinamento, na adaptação dele dentro da nossa filosofia e etc., eu sempre digo, não tem preço que pague uma boa aula de inglês, de português, de francês, de whatever. Não tem preço que pague um professor, porque quem ensina um idioma é a mãe, é o pai, é a avó, como a gente já disse anteriormente. Mas você pegar na mão de um expatriado e ensinar ele a falar esse idioma, né, não tem preço que pague. Então, pelo outro lado, né, pelo olhar, pela visão da empresa, do investimento, o benefício que se tem com isso, não tem dinheiro que pague esse benefício. Muito, muito além desse benefício, dessa criação desse novo indivíduo dentro da própria pessoa, né? Demora. Quanto tempo é preciso para essa pessoa realmente aprender essa língua portuguesa do zero? Posso responder? A pergunta de $1 milhão. A pergunta Pode, Lília. Olha, eu não sei se eu comentei contigo, Rita, que eu estou lendo Machado de Assis. Não. Então, eu estou lendo, eu tenho um ritmo de vida que na parte da manhã, antes de tomar café da manhã, eu medito, eu faço yoga, eu leio e eu escrevo. E já há algum tempo que eu venho lendo, nesse momento da minha vida, que eu venho lendo Machado de Assis. Eu sempre tive
assim, muita resistência em ler Machado de Assis, porque eu acho que quando adolescente tive que ler e não gostei, ou foi muito difícil, ou brincar era muito mais interessante do que realmente olhar para aquele livro com olhos de leitora, né? Bom, então eu tenho lido Machado de Assis. E aí, assim, primeiro que eu leio, eu falo, gente, como esse homem consegue? Como é que ele consegue, né? Nós, eu outro dia escutei assim, que nós vemos dedos, mão. O poeta, o escritor, ele vê além, né? Ele consegue ver além, ele vai além da mão, dos dedos, né? E Machado de Assis é uma coisa absurda, né? Enquanto eu tô lendo, eu tenho esse pensamento, como é que ele consegue fazer isso? Então, se eu for pensar, né, no que eu venho lendo, eu digo, nossa, eu estou no pré-primário em português ainda, se for pensar em Machado de Assis, como ele escreve, como ele se expressa, né? E aí, quanto tempo se leva, né? Normalmente a gente fala numa escala da europeia, né? A gente fala de A1, A2, B1, B2, C1, C2, então o A é para básico, o C é para pós-intermediário e avançado. Então, a gente está falando aí de minimamente 600 horas para um novo idioma. 600 horas, vou colocar um pouco mais, vou colocar 750 horas para um novo idioma. Mas como assim 750 horas? Se a gente pensar que nós passamos por dia acordados de 12 a 16 horas, né, aprender um idioma não pode ser alguma coisa de 2 aulas por semana. Tá, mas e aí? O que você está querendo dizer? Que eu preciso parar de trabalhar para poder aprender um segundo idioma? Não. Mas é muito importante considerar que, além das aulas, é importante que você se envolva com outras atividades. Então, no português, a gente costuma dizer que aproximadamente 100 a 150 horas, com a convivência diária, né, do expatriado com pessoas que falam o idioma foco, e não só isso, né? Agora é diferente, porque estamos em home office ou anywhere office, né? Então, se a gente considerar isso, se a gente considerar a convivência, as 150 horas de aula é um número muito legal, né? Mas é incrível o que, como um estrangeiro no país, o quanto ele aprende no dia a dia dele, que é fora da aula, né? Então, quanto tempo? 2 vezes por semana, eu diria que em 1 ano e meio, mais ou menos, essa pessoa está falando e está falando gostosamente, né? O que você acha, Rita? É isso, eu acho que a gente veio aqui a palavrinha atitude. Atitude é tudo, né? Dentro de qualquer coisa que a gente se proponha. Lembrando também aquele ponto de ter coragem de se expor, ter coragem de começar do zero, mostrar sua vulnerabilidade, ter coragem de encarar exercício, de encarar repetição, porque, né, existe toda a beleza de se aprender um novo idioma, e existe a parte trabalho duro de se aprender um novo idioma. A gente sempre fala que para que a gente consiga sedimentar o vocabulário, estrutura, a gente tem que ter repetição. Repetição nem sempre é uma coisa divertida de se fazer. Você precisa abrir o seu caderno, fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício, repetir lista de vocabulário. Então, existe o trabalho duro por trás. E aí, a pessoa que se dispõe, né, que tem a atitude de encarar isso mesmo, de frente, assim, eu vou trabalhar duro, eu vou fazer lição, eu vou me expor ao idioma, eu vou me desafiar, eu vou tentar falar com meus colegas, eu vou arriscar falar uma palavra aqui que eu aprendi, porque tem muito isso, a atitude. E é muito legal a gente ver que quando um estrangeiro, o expatriado, ele tomou a decisão de mudar a vida dele, né? E a gente faz parte, a gente pode fazer parte dessa mudança. Então, essa atitude no expatriado que está aprendendo o idioma, ela é muito latente, ela é muito potente, e é muito legal de ver. Então, a gente tem resultados incríveis com estrangeiros aprendendo. Não é regra, né? Existem aí muitas variantes que entram nisso.
existe qual que é a língua mãe dessa pessoa, se é, por exemplo, um oriental, é um idioma muito distante, uma cultura muito distante, se é alguém que é falante de espanhol, já é muito próximo, se é alguém que já teve contato com, de repente, é alguém que fala inglês, mas já aprendeu espanhol em outro momento. Então, tem muitas variantes, né? Que aí entra, inclusive, escolha de estratégia de curso, de professor, passam por análise dessas variantes. Mas, no geral, a gente vê esse expatriado com muita vontade, com muita potência, e ele tem resultados muito legais. É por isso que é, inclusive, uma área que, nossa, que me encanta sempre. Eu falo, caramba, olha lá, quando a pessoa se propõe, né? O quanto que vem de resultado. E aí a gente propõe uma carga horária ali, e a pessoa, no final dessa carga horária, caramba, não falava português e está falando português. Não é perfeito? Não. O idioma a língua é viva. A gente aprende português todo dia, como a Lilian estava falando. Então não vai ser perfeito. Mas que legal, eles chegam a resultados muito bacanas. Nesse momento que a gente não está junto presencialmente, o aprendiz de português ele pode estar do outro lado do mundo, né? E como é que ele aprende não estando aqui? A gente sabe que é online, mas como é que se dá esse processo? Com certeza diminui, se a gente pensar que normalmente o expatriado ele está contido no país, né? E nesse momento ele não está, é claro que passa a ser como aprendizagem de segundo idioma quando o brasileiro está aqui aprendendo inglês e não lá fora em imersão, né? Então diminui um pouco a possibilidade de ampliar fora de sala de aula? Sim, a gente não pode dizer que é diferente disso. Por outro lado, a gente percebe também que aulas online, assim como conversas online, né? Eu estou aqui, eu tenho que estar o tempo todo olhando. Eu não estou aqui enquanto vocês falam, eu não estou aqui, né? Olhando, se eu estou numa palestra, por exemplo, se eu estou em sala de aula com outras pessoas, nem sempre meu foco é total para você. Agora, eu estou aqui com o professor na minha frente, meu foco é total. Uma outra coisa é quando eu estou com fone de ouvido, né? Eu estou com o ser dentro do meu cérebro falando, né? Então, existem a vantagem de ter um foco muito grande as aulas online, existe o aprendizado em si, que é eu em contato com esse segundo idioma, e talvez uma questão, entre aspas, negativa, eu não estou imersa naquele lugar, porém, de novo, é aprender alguma coisa, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o perfeito e o não perfeito, né? O não perfeito de um segundo idioma, que é quando a gente pode abraçar esse não perfeito, a gente pode abraçar também a não perfeição geral de tudo na vida, né? Então, só quis colocar esse dado, e voltando à questão online, é uma possibilidade, nós temos vários alunos nesse momento fazendo não só português, também como outros idiomas, não aqui no Brasil, em outros países. Então, aprender online, a gente sabe, depois de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e março, abril, maio, 1 ano e 2 meses de pandemia, a gente já sabe que é uma possibilidade aprender online, né? O que você me diz, Rita? A gente fala que o expatriado que vem para o Brasil, ele está na situação perfeita, né? Mais fértil de todas para ter sucesso no aprendizado. Assim como quando a gente vai fazer intercâmbio, quando a gente tem essa oportunidade de ir para um país que se fala a língua que a gente está estudando. Porque tudo que você olha né? Tudo é aprendizado. Quem já teve essa experiência sabe. Você absorve as palavras de uma forma que não existe, assim, porque você vê uma placa e você precisa dar um jeito de entender aquilo, senão você não vai saber se é para virar, se é para ir reto, e esse aprendizado você não esquece nunca mais. E
E aí a gente está hoje com muitos expatriados que tiveram que adiar a vinda para cá, ou que de repente vão ficar remotos mesmo, mas eles estão consumindo o português, mesmo não estando aqui, né? E acho que a gente volta de novo naquela abertura que a pessoa precisa ter. Então, mesmo você não estando fisicamente naquele lugar que é assim, puxa, o lugar mais fértil para você aprender o idioma, porque o vocabulário está tudo ao seu redor. Mesmo assim, se você está tomado dessa vontade e já está trabalhando com o Brasil e já está usando... o idioma faz parte do seu contato, faz parte das suas relações. Elas são virtuais, mas elas são relações. Numa hora dessa da pandemia, depois de 10 anos... Brincadeira, que parece 10 anos. Que horror! Parece. Feels like. Depois de 1 ano e 2 meses, a gente já sabe que as relações virtuais são relações, né? Então, tudo isso existe no virtual. Por mais que ele não esteja aqui fisicamente, indo no mercado, indo na padaria, mas ele está vivendo o português também. Então, acho que é muito de como ele se relaciona e decide se relacionar, assim como a gente aprende o idioma sem viajar. A gente tem muitos casos de sucesso. Sim, muitos. E é incrível, é incrível. Eu adoro citar casos de sucesso, seja lá no idioma que for, né? É incrível como a gente encontra no nosso caminho pessoas que não gostavam, que passam a gostar, pessoas que já gostavam e gostam mais ainda, né? E pessoas que se entregam no idioma, por exemplo, com leituras, porque a leitura, eu costumo dizer que dentro de cada livro existe uma cola que cola estruturas, né? Para um segundo idioma, a leitura é algo super, super importante. Então, ter sucesso com idiomas significa se dar ao idioma, se deixar tomar pelo idioma. Não é tomar o idioma somente, é se deixar tomar pelo idioma. É uma via de 2 mãos, né? Você precisa fazer para receber no idioma. Eu vou estudar, eu vou fazer a minha parte, eu vou rever, eu vou pegar aquilo que ficou em memória de curto prazo, assim que eu aprendi, e eu vou estudar para passar para a memória de longo prazo. E aí esse idioma vai passar a ser meu idioma. Mas o mais importante é que eu passo a ser também desse idioma. É uma via de 2 mãos. E é lindo isso. É muito lindo. Demais, né? Mas só para a gente concluir, então, depois dessa grande reflexão, o que determina o sucesso desse aprendizado? Pegando um pouquinho de tudo que vocês já comentaram aqui. Eu acho que muitas questões técnicas, sim, elas existem. Sim, existe trabalho duro, sim, precisa querer, mas eu acredito que principalmente é isso que a Lilian estava falando, é estar aberto, querer mergulhar, entender que não existe perfeição, entender que o erro faz parte, e seguir, e espera que você vai receber também. Eu acho que eu até contei para vocês, né, meninas, uma história da minha família, que minha avó tinha uma amiga francesa, Madô, que veio da França para o Brasil, jovem, muito jovem, e a contragosto. Se eu não me engano, foi para casar, gente, em 1900. E ela passou 60 anos no Brasil e não aprendeu português. E meu pai era pequeno, ele tinha birra, porque ela chamava ele de Henrique, em vez de Henrique. E aí a gente se depara muito com histórias assim, quando a gente fala de aprender o idioma, porque o coração dela estava fechado. Ela não queria estar aqui, ela não queria aprender o português. Ela teve 60 anos, imagina. Ela não queria, era algo dela, né? Então, assim, é estar aberto. Eu acho que o que determina é estar aberto, é querer. É isso aí, coloca um laço aí em tudo isso que você falou. É isso. É dizer sim. É dizer sim para essa diversidade. A gente está num momento tão rico, abraçando diversas diversidades,
percebendo que nós somos muito mais ricos quando a gente abraça o que não sou eu, né? E um novo idioma não sou eu. Então, abraçar o que não sou eu e deixar, né, permear, isso é, de novo, não tem preço que pague isso. Não é o valor da aula que paga essa experiência. Muito feliz com essa conversa. Quero colocar tanto eu como Rita, como Renata à disposição, caso você que assiste esse webcast tenha qualquer dúvida, tenha qualquer ideia. Nós estamos à disposição para conversar mais. A gente adora conversar sobre isso. A gente adora. Fala, 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 fala. Se não tivesse hora, a gente ficava aqui falando, né, Lília? Não é? Foi um prazer estar aqui, meninas. Foi um prazer estar aqui. Todos que participaram, muito obrigada. E é isso. Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso. Estamos aí à disposição.